Olá, olá, boa noite. Vamos entrando na nossa live de hoje, ainda comemorando o nosso mês do professor, o mês das crianças também. Hoje emocionada aí com a nossa live Zé Pacheco conversando conosco, nos trazendo aí, como sempre, né? Tanta esperança na educação, tanto amor. Então vamos chegando, convidem a todos, chamem seus amigos, parceiros, colegas e vamos participar aí dessa live hoje para lá de especial com o nosso professor, nosso mestre José Pacheco, que não está em Portugal. Muitos me perguntaram hoje, e o Zé, onde ele está? O Zé está em Brasília e hoje vai conversar conosco aí um pouquinho, nos trazendo aí muitas inspirações e muito amor e muito gás, combustível aí para a gente continuar nossa caminhada aí como educador, educadora. Então vamos entrando, professores, professoras, amigos, colegas, familiares. Nossa querida tia Glorinha participando aí da live também. Nossa coach educacional, Ana Paula, acabou de entrar ali. Então vamos entrando na nossa sala e hoje é um bate-papo pra lá de especial com Zé Pacheco, que dispensa apresentações. Eu vou contar um pouquinho antes de chamar o Zé. Sim, ele dispensa apresentações, mas eu acho bacana a gente fazer aí né, boas-vindas para ele e aproveitar esse tempo ao máximo. O Zé acabou de sair de uma outra live, ele entrou e saiu, né? Então vamos dar uns minutinhos aí para ele tomar uma água e entrar aí na nossa sala. Então, para quem chegou agora, professores, professoras, parceiros, colegas, familiares. Hoje, então, vamos conversar com José Pacheco, José Francisco de Almeida Pacheco. Esse é o nome do Zé Pacheco, que a gente intimamente chama, né, de Pacheco, ou de Zé, ou de professor, mas é nosso mestre, que a gente bebe tanto dos estudos dele e das inspirações que a gente já fica íntimo, né, e chamamos aí o nosso amigo Zé. Nascido em Porto, Portugal, coordenou a Escola da Ponte, então foi o idealizador, mas a obra dele é muito maior do que a gente possa imaginar, né? E a famosa Escola Sem Paredes, né, que ficou aí por tanto tempo nesse nosso estudo. Então, como funciona essa Escola da Ponte? Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre algumas frases. Eu trouxe aí para nós algumas colocações que ele traz e que ecoam aí nos nossos corações. Zé nos diz que a aula não ensina e que a prova não avalia. Quem nunca leu essa frase que usamos tanto no dia a dia, né? Outra questão que ele fala sempre para nós é que quando deixamos de amar, morremos, e educar é um ato de amor. Então, para chamar o Zé, ficamos com essa inspiração. Vamos lá, Pacheco, nosso querido Zé Pacheco. Vou chamar o Zé. Boa noite a quem está chegando agora. Vamos lá, professor. Olá. Olá, Viva. Boa noite, professor José Pacheco. Como cá estou? Para estar convosco, conversar um pouquinho. Espero ser Sim. Acabei de emoção contar para para o mim. público que... Emoção para mim. Ai, que lindo. Acabei de contar para o pessoal que o professor estava agora mesmo, há 5 minutos atrás, numa outra live. Eu acabei de assistir e já me inspirei mais ainda para a nossa conversa hoje. Então, muito obrigada pela generosidade de sempre, que eu vou chamar de amor e educação. Eu estava numa live das histórias, né, das minhas crónicas, das cartas, que foi a 8ª live do dia. Esta é a 9ª, é a última, mas é a mais importante. Pronto. Então vamos lá. Ai, que lindo. Vamos lá. Vamos lá. Professor, hoje temos aí, né? Estamos aqui em Curitiba e conversamos um pouco essa semana e hoje não estamos em Curitiba ou na França ou em Brasília, estamos na internet, né, professor? Estamos no mundo e que bom então podemos ter essa ponte agora, esse momento para conversar, né, professor?
muitos professores, não só aqui, né, de Curitiba, do Paraná, mas muitas pessoas aí do Brasil e do mundo acompanhando hoje esse bate-papo com o professor. E foi muito difícil, professor, eleger hoje o que poderíamos conversar, porque a sua obra, a sua inspiração é tão grande que eu confesso que foi muito difícil hoje eleger que caminho tomar para a nossa conversa. E agora eu acabei a minha inspiração aqui porque essas cartas que o professor escreveu, que são 200 e tantas cartas escritas agora na pandemia, né? São cartas que pensam muito na questão da criança, né? Em que momento a gente está escutando a criança agora, e são legados. Então eu vou inverter aqui todo o caminho que tinha pensado, com toda a vulnerabilidade aí que me permite, e a gente poderia começar falando um pouco sobre essas cartas, professor? Pode ser. Estas cartas têm a data de 2040, não é? Porque, como eu há pouco falava na live anterior, eu projeto em 2040 a realização de alguns sonhos que hoje atravessam a vida de muitos educadores, entre os quais vós, a Escola Umbrella. Porque foi uma ideia vulgar, não é? Que sucedeu a uma outra ideia. Em 2001, nasceu a minha neta, a Alice. E durante 17 dias, eu escrevi 17 cartas para a Alice. Há um livrinho que está por aí, Para a Alice com Amor. Aliás, soube hoje que se esgotou. Esgotou-se lá na editora, na Cortês. Estão agora a pensar... Para Alice com Amor é o livro. Para a Alice com Amor. E foram 17 cartas de um avô emocionado. A minha neta marcou-me muito. Ela está agora, 8 anos, está a cursar psicologia, vai ser psicóloga. Está na Universidade de Coimbra. E eu escrevi 17 cartas em 17 dias seguidos. A primeira no dia em que ela nasceu e a última, a 17ª, no dia do aniversário de Rubem Alves, que era também o dia em que ela iria para a escola, 15 de setembro. Nessa altura, o ano letivo em Portugal começava em 15 de setembro. Eu escrevia cartas em 2007, quando ela tivesse 6 anos e fosse para a escola, contando-lhe que no tempo em que ela nasceu, a escola, enfim, era uma tristeza, uma desgraça, não é? E que os deuses se zangaram com os homens e proibiram-nos de ensinar. E entregaram essa nobre missão de educar aos pássaros. Então, cada carta é uma personificação. Por exemplo, a carta do Ruben, Pássaro Encantado. A carta de 11 de setembro é quando caem as Torres Gêmeas. Portanto, aquilo era todos os dias uma diferente. Ou a morte de Salvador Allende no Chile, que também foi 11 de setembro. Portanto, eram pássaros. Havia um personagem central que eram as gaivotas. E depois havia os abutres, havia o Pássaro Encantado, havia o Pássaro da Alice, havia o Pássaro Dodó. Figuras, enfim, que eu fui inventando. Então, no princípio ano, eu voltei a ter necessidade de escrever porque o país está a passar por um período crítico. Eu iria dizer outra coisa, mas vamos chamar de crítico. Sim. Múltiplas violências, regressões, por exemplo, agora, da inclusão, da educação especial. Esse decreto recuou 30 anos. Está antes da Conferência de Salamanca. Okay? Então, eu vi que as iniciativas do Ministério eram absurdas, que os professores começaram ou recomeçaram a ser tratados como sei lá o quê. Eu tive necessidade de voltar a escrever. Então comecei a escrever em 2039. Isto no final do ano passado, princípio deste ano. É uma reação. Até que eu disse, não, começou a quarentena, vou escrever em 2040. E então
a carta do dia 13, dia 14 é de 2040. A de hoje foi a do dia 21 de outubro de 2040. Como eu Que disse há lindo, pouco, é um eu não devo presente. estar cá. No dia 2040 já há muito fora da Terra, estou noutro lugar, certamente. Mas quando as pessoas chegarem a 2040, vão compreender porque é que eu escrevi. Eu comento o que está a acontecer hoje. Só para concluir, no dia 14 de setembro, ou melhor, sim, no dia 14 de setembro, eu estava em Portugal, numa palestra em Guarulhos, no dia 15. E eu não esperei para o dia 15 de setembro. A minha neta tinha 17 dias, ou melhor, a minha neta ia para a escola, mas eu não podia ficar. Eu li as cartas, ela não entendeu. Ela dizia, avô, eu não entendo o que é que estás a dizer, porque a linguagem Sim. usada é muito, Uhum. sei lá, rebuscada, não é? Mas ela agora Rebuscado. entende. A senhora levantou-se com um livro e veio ler o livro da versão portuguesa, porque o livro foi publicado aqui, não, a versão brasileira já. Ele foi publicado em 2004, acho eu. E a pessoa pegou, eu digo, olha, leia a carta de 17 de setembro, de 15 de setembro. E ela, algures, em 15 de setembro de 2000. Mas é hoje. Pois é. Então corta algures, põe a Guarulhos. Ela não conseguiu acabar de ler. Essa pessoa, hoje, é uma candidata à prefeitura de Guarulhos. Eu não vou dizer qual é o partido, que não Olha interessa. só. Ela é candidata à prefeita de Sim. Guarulhos. E Uhum. ela lembra-se muito bem da leitura da carta, que a emocionou imenso, porque eu falava de duas coisas. Acabava a última carta dizendo que não era uma carta acabada. A carta última acabaria quando ela quisesse que acabasse. Porque qualquer vida é uma vida em aberto. E as opções estão aí. E dava dois exemplos. Quando a Alice chegou às duas portas e perguntou ao gato qual é a porta que eu devo seguir, ele responde, depende do que tu quiseres, onde tu quiseres ir, não é? Ou quando o Roxinol e a Rosa, do Oscar Wilde, o Roxinol escuta o jovem que quer oferecer uma rosa vermelha à namorada e o Roxinol, o que é que faz? Deixa-se picar por um espinho da rosa para ficar vermelho e contagiar a rosa e a rosa ficar vermelha. Ele se imola. Então, a vida ou a morte está ali na última carta. Mas não é Sim. possível viver morto. Só se deve viver vivo. É essa a grande mensagem da última carta. E é isso que agora escrevo. A vida. Que presente, professor. É realmente um presente da quarentena aí para nós e a gente está muito querendo beber nas quartas-feiras dessa fonte. Nas quartas-feiras o professor geralmente faz uma live com essas cartas do professor, onde são lidas e vale muito a pena. Fica aí a dica. Mas, professor, a gente não pode faltar, fugir da nossa agora da nossa realidade, né? O professor não quis usar o termo que a gente tem usado, mas realmente a gente está passando por um momento muito difícil nessa pandemia. Mas também essa semana eu escutei o professor falar sobre as escolas terem fechado. As escolas não fecharam, foi errado a gente colocar as escolas como a fechou na pandemia. Quem fechou foram os prédios, professor. Eu gostaria muito que o professor comentasse isso, porque trouxe muita tranquilidade esse entendimento de que não foram as escolas não que fecharam, foram os prédios, as paredes, não foram? Exatamente. Se uma coisa a pandemia nos veio mostrar, esse coronavírus, foi, eu digo, há quase 50 anos. Escolas são pessoas, não são prédios. São pessoas que se abrigam da chuva e têm companhia dentro de prédios. Sejam eles as casas onde moram, educação familiar, seja a escola, educação escolar do Estado ou particular, ou seja, qualquer espaço, incluindo a internet
incluindo uma igreja, uma biblioteca, uma praça, uma floresta. Então, quando fecharam os prédios das escolas, ficou a nu. Ficou muito evidente que as pessoas não sabiam como gerir a situação, porque pensam que a escola é o prédio. Eu recebi muitos e-mails no dia 13, 14 de março, de professores angustiados. Eu lembro de uma mocinha, uma professora, que era aí do Paraná, não vou dizer de onde. É de uma cidade onde eu sou, uma cidade que começou no dia em que eu nasci. Adiante. Já é uma grande pista, não é? Mas Sim. essa pessoa chorou, em determinada altura chorou, e pediu-me ajuda. Eu ajudei. E fiz uma experiência que eu penso que já escutaste, não sei se deverei falar dela, não sei se te interessa o que foi que eu fiz Sim. durante este dia. Queres que eu conte? Por favor, professor. Então, eu pedi para ela me acompanhar com um núcleo de projeto, um grupo, uma equipe de projeto que eu já vinha acompanhando antes, que eram 7 pessoas, professores de ensino médio, de uma turma de 3º ano de ensino médio. Repara bem, a responsabilidade, porque agora vai haver o Enem, mas vai ser um desastre, porque a maioria esteve sem acompanhamento, esteve em situação de abandono intelectual. Sim. Sabem que isso é crime? Sabem que eles podem processar o Estado? Eu processaria. Eles estiveram em abandono intelectual. Ok? Que é crime. Então, ela acompanhou essas 7. No dia 14, eu pedi às 7 pessoas, professoras daquela turma, de ensino médio, 3º ano, para estabelecerem contacto com. Que elas já tinham. Elas tinham os contactos todos, mas só tinham feito ainda o presencial. Foi a altura de fazer o resto. Porque o presencial e o remoto, eles completam-se. Não são incompatíveis. Nós não temos que passar a aula, que é uma estupidez, para a internet. Tarefa, atividade, tal. Isso é inútil. É virtual. Sim. Não acontece. Ok? Nem se deve fazer só na internet, com a inteligência artificial, com robôs, como já está aí, que despedem os professores e o robô manda conteúdo para o outro consumir, manda uma ficha para o outro fazer. É desumanização total. Quer uma coisa, quer outra. Então, as 7 professoras fizeram um contacto com os seus 38 jovens. Alcançaram 26 no dia 14. Ficaram preocupadas. No dia 15, a instrução minha foi: perguntai a esses 26 se conhecem algum colega da turma que mora perto da casa deles. No dia seguinte, alcançaram mais 10. 36. Porquê? Um diz: professora, aqui é o meu vizinho, mesmo aqui do lado, ele não tem internet. E a professora disse: tu tens? Tenho. Então faz um Wi-Fi universal. Wi-Fi, hotspot. Imediatamente na casa do lado havia Wi-Fi, havia internet. Outro disse: professora, este meu amigo mora aqui pertinho, mas ele não tem iPhone, não tem computador. E só a mãe dele, a mãe, que é faxineira, quando chega à noite, é que lhe entrega o celular. Mas diz: olha que os créditos estão a acabar. E o subsídio emergencial já acabou. Estamos a passar fome. Estavam a passar fome. O que foi que esse colega fez? Tinha 2 computadores, ofereceu um ao colega do lado, da casa do lado, e com outros foram resolver o problema da fome daquela família, que por acaso também tinha destelhado, foram arranjar o telhado com um pedreiro e tudo mais. Num círculo de vizinhança. Agora vou entrar já em conceitos que não estão nos livros. Círculo de vizinhança. Né? Solidariedade, empatia, cooperação, ali, com máscara, desinfetando, indo ao vizinho do lado. Faltava 2. Quem eram? Estava numa fazenda, numa região rural. Como é que foi? Telefone rural. Todos os dias havia contacto com esses 2, dizendo: olha, o que é que vós quereis saber? Eles diziam: porquê é que queres saber isso? Não. Ok, então vais fazer o seguinte: vais, através daquilo que tens, que são livros, era o que ele tinha. Tinha uma bibliotecazinha, muito
tinha os manuais, tinha tudo isso, os manuais didáticos. Vais procurar saber e faziam o roteiro de estudo diário daquele jovem. Resultado, esses jovens, esses 38, vão ser os primeiros no Enem em tudo, vão entrar no curso que quiserem, porque eles não perderam um dia. Porque em comunidade de aprendizagem não são 200 dias, são 365 dias. Eles aprendiam nos feriados, nos dias santos, aos sábados, todos os dias eles aprenderam. Fizeram a sua pesquisa, criaram as evidências de aprendizagem, construíram os portfólios. Está aí. Vão ser os melhores nas provas nacionais do Enem. E os outros, coitados. Enfim. E aí entra uma outra questão que o professor fala muito, que é a diferença entre aula e aprendizagem, né? Sim. Tá nessa história hoje, aí, toda essa... Hoje, eu tive uma das lives, não vou dizer qual foi, mas foi no estado de São Paulo. Pronto. Foi um dos lugares onde eu estive hoje. Uma universidade. Logo à partida, alguém me vem com esta conversa. Nós aqui somos inovadores. Ok. Agora, a palavra inovação está em todo lugar. Sim. E o que é ser inovador, né? É que nós agora estamos a fazer ensino híbrido. Eu pedi, posso falar? Olha, eu só aceito continuar esta conversa se mais ninguém me falar em duas palavras. Híbrido. Aula e ensino. Aula e ensino. Mas nós temos habilidades socioemocionais. Desculpa. Habilidades socioemocionais em sala de aula. Metodologias ativas em sala de aula. A sério. Vamos ser honestos. Então eu disse, vós podereis falar de ensino híbrido e tudo mais, que não é ensino híbrido, porque isso vem dos Estados Unidos, e eu estive lá. E quando eu estive lá, estava a ser criado o Blended Learning. Blended Learning, em português, significa aprendizagem misturada. Não é ensino híbrido, é aprendizagem mista. Mas pronto. Então, acabou a brincadeira. Se me falassem outra vez de aula ou de ensino, eu desligava aquela porra. Porque eu já não aguento ouvir falar de aula invertida, de... Bom, não aguento. Porque onde há aula, não há aprendizagem. Pronto, acabou. Melhor, pode haver, uma vez ou outra, há exceções. Não generalizo. Mas são exceções raríssimas. Porque não há. O professor finge que ensina, a criança finge que aprende. Me diria o Wernick, o meu amigo Hamilton Wernick. É isto. Olhar para os IDEBs. Que miséria. E o IDEB até é generoso, porque o que está lá não é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é o Índice Decoreba. Porque a criança decora, põe na prova e esquece. Não é aprendizagem, é decoreba. Se tu fizeres a mesma prova passado um mês, o resultado é diferente, para pior. Porque ele não aprendeu. Numa aula não se aprende nada. Uma prova não prova nada. Pronto. Prova que tem boa memória de curto prazo e põe lá aquilo que o professor quer que ponha e tal. E na aula aprende-se coisas. Aprende-se o que não se deve aprender. Obediência formal, submissão, heteronímia, tudo o que não está nos projetos político-pedagógicos. Numa aula é o contrário do que está no projeto político-pedagógico. O que configura crime de falsidade ideológica. Porque quando uma escola diz o projeto é este e faz o contrário, falsidade ideológica. É tão evidente. Sim. E aí, essa confusão que o professor falou há pouco, a questão de confundir o professor nesse momento com o robô, né? O professor se deixar por, de repente, uma fragilidade ou realmente por esse momento que estamos vivendo, em alguns momentos foi confundido o professor. Eu sou professora, eu sou um robô faz o papel do professor, o professor que dá aula, né? O professor Pacheco sempre disse, eu pergunto a um professor, você dá aula? E o professor responde sim, então não é professor. Eu pergunto por que é que dá. É logo. E ele não sabe responder. Depois eu pergunto, por que é que uma aula tem 50 minutos? Também não sabe responder. Depois eu pergunto, por que é que há ano letivo? Também não sabe. Por que é que são 200 dias? E ele diz, está na lei. Não está, não. Na lei está que são, no mínimo, 200 dias. Por que é que há intervalo? Por que é que há bimestre e trimestre? Por que é que há turma? Por que é que o banheiro está separado? Por que é que... Eu pergunto. As pessoas não sabem responder. Então, repara,
Se não sabem responder, eu nem continuo. E se eles percebem que dando aula não ensinam todos, e que na Constituição da Federação, no artigo 205 e 6, está escrito que a educação é um direito fundamental e é um objetivo, é de todos. A escola da aula nega o direito à educação à maioria. É o analfabetismo, 23 milhões. É a invasão, 5 milhões. É a educação de adultos quando eles vão para o EJA. É o suicídio, é a corrupção, é tudo isso que está aí. Como é que as pessoas conseguem continuar a dar aula e a falar a palavra? Eu hoje disse nessa universidade, aula é um impropério, é uma palavra que está banida do dicionário. Sim. Aula, turma, série, prova, e essa tralha toda que o Lancaster trouxe para Nova Granada, né? No princípio do século XIX, sabes isso? Foi o Simão Bolívar e o Santander, os dois generais, que trouxeram o Lancaster da Inglaterra. E ele veio, ia para as igrejas fazer monitorização, introduziu a aula, a turma, a série e a prova. O Pedro II, em meados do século, soube isso e trouxe para o Brasil. E é a tragédia que nós temos hoje. Um genocídio educacional. Houve alguém que me disse, é perigoso a Covid. Assim, olha, mais perigoso não é a Covid-19. É a Instru-19, mas é a enumeração romana. O quê? Paradigma da instrução do século XIX. Porque a Covid conseguiu matar milhares. O instrucionismo, a aula, já matou milhões. Em 2 séculos, matou muitos milhões. Destruiu vidas. E continua. Sim. É uma loucura. E professor, é uma insanidade. É uma insanidade. E esse momento agora da pandemia, a gente está parando para olhar um pouco de longe tudo isso e tendo a chance de rever muita coisa, né? Então, de tirar o centro da aprendizagem do professor. A gente vai ter, sim, agora um momento de poder rever muita coisa. Agora, como fortalecer para essa revisão, né? É o professor que se coloca muitas vezes nessa posição também. O professor não concorda com isso? Sim. Aquilo que eu já expliquei isso, não vou repetir. O professor vive uma situação de constrangimento permanente, de contradição, de doença, porque quer. Porque quer. Porque passar do centro no professor para o centro no aluno é facílimo. Muito fácil. É uma mudança, não é inovação. É uma mudança. Na Escola da Ponte foi inovação. Mas hoje já não é. O difícil é entrar no campo da inovação. Aí o professor pode manifestar dificuldade e até argumentar com a lei, porque não é. Mas se já há gente que trabalha de determinado modo, eu tenho dito isso muito aos professores quando eles dizem mas não me deixar de dar aula. Assim, não. Olha, então diga uma coisa. O projeto Âncora tem aula? Não. É brasileiro? É. Então você não é brasileiro também? Sou. Então a lei não é mesmo? É. Ok. Então, não é. A gente faz perguntas socráticas que desarmam qualquer um. Os professores só porque têm aquilo que merecem. Muita pena de falar assim. Eu talvez não tenha entendido a tua pergunta, porque a tua fala foi entrecortada. Se por acaso eu não respondi, peço que formules de novo a pergunta. Na verdade, professor, o que eu coloquei, e a gente tem discutido muito entre os educadores, é ter agora essa chance de revisar algumas questões, né, que precisam ser olhadas de novo, ou sentidas novamente, e não voltar no início das aulas, porque a gente sabe, professor, que voltar num momento como esse, a gente usa até como uma bengala, né? Mas a vontade que a gente sente hoje nos educadores, essa pulsão desse retorno às aulas presenciais, essa falta que temos sentido no chão da escola, do contato entre nós educadores, que acontece atualmente e continuar, a gente sabe que, como o professor acabou de dizer, esses dois mundos, eles existem, a gente aprendeu a lidar e humanizar tudo isso, né? Mas não voltar a essa mesmice
Eu acho que a maior chance que a gente tem seria agora. Pode parecer que a gente, se deixar isso escapar, pode ser tarde para a educação, não sei, é um sentimento meu, assim. Olha, eu ouvi, o teu som está muito, muito difícil de entender, mas eu penso que entendi o essencial. Eu gostaria de acrescentar que nós não deveremos demonizar os professores ou criticá-los. Eu tenho muito respeito por aqueles que continuam dando aula, porque eu compreendo que é muito difícil, é preciso muita coragem. Mas, por outro lado, eu penso que o professor auleiro, que eu também fui, o auleiro, não entendeu a mensagem do vírus. Eu vejo um risco muito grande, que já está a acontecer, de 2 cenários pós-pandemia. O primeiro cenário é aquele que naturalmente está a acontecer, porque se naturalizou que há quem não aprenda. Não é? O insucesso está naturalizado. O modelo é excludente, logo ele não aprende, vai para o reforço. No reforço não consegue, vai para a educação de adultos e para aí. Então, esse primeiro cenário é o regresso às aulas, que é o regresso à mesmice. Não faz sentido nenhum. Se antes não aprendiam nada na aula, vão continuar a não aprender. Não entenderam a mensagem de um vírus. A outra é a desumanização total do ato de aprender. É entregar aos robôs, à internet. É tudo internet. Eu tive numa escola em Nova Iorque, a Quest to Learn, e o One to One, 2 escolas nova-iorquinas. E o que eu vi lá foi, através da internet atador, aquilo que hoje se chama gamificação, o game. Eu vi que, por um lado, o game é um recurso fantástico. É extraordinário. A gamificação desta. Mas o que eles estavam a fazer era numa sala de aula. Ou seja, os alunos reuniam-se na sala de aula para estar a ouvir uma coisa que podiam ouvir em casa. Para fazer um jogo que podiam fazer em casa. Aquela escola não era uma escola, era um cassino. Era tudo jogo. Tudo jogo. Não havia projeto, havia jogo. Ou seja, havia manipulação. Porque o jogo cria habituação, vício, adição. Ou seja, estavam a explorar o que de mais baixo existe na natureza humana. São negativa. Essa competitividade, não é? Através do jogo. Porque muitos dos jogos eram jogos coletivos, mas alguns eram individuais, contra algo. Podia até nem ser contra um colega, mas era contra algo. O jogo era sempre conquistar alguma coisa, conquistar pontos. Está ali toda a ideia do neoliberalismo. Toda. Está ali a reprodução social e cultural. Quando me vêm com a gamificação numa sala de aula, ou quando me dizem, mas a criança pode fazer em casa e depois vem tirar dúvidas. Para um pouquinho. Eu pergunto muitas vezes isto. Durante a pandemia, eu vi vários exemplos de professores que, arriscando a vida, apesar da máscara e tudo mais, foram levar tarefa à casa dos alunos. Sim, muitos professores fizeram isso. Ok? Sim. E as pessoas disseram que são professores extraordinários. São maravilhosos. Não para levar tarefa. Não para levar coisas, atividades, coisas que não servem para nada. Mas o ato, o gesto em si, foi extraordinário. Eu só posso aprovar. Agora eu pergunto. Esse professor, essa professora, foram quase todas professoras, foram no seu carrinho, de sua casa, até um lugar onde estavam vários alunos. Estás a ver? Vai pensando nisso que eu estou a dizer. Ok. A professora foi para um lugar onde estavam vários e fez a sua tarefa, a sua função. Okay. Quando voltarem à escola prédio, por que é que esses alunos vão ter que andar em transporte escolar para dentro de um prédio? Por que é que a professora não vai para lá? Qual é mais lógico? Deslocar 30 para um prédio ou uma professora ir ter com os 30 onde eles estão? Primeira pergunta. Segunda pergunta. O que é que eles vão aprender dentro do prédio que não possam aprender onde eles estão? Nada.
tendo livros, tendo internet, tendo professor, porque o professor é insubstituível. O professor é insubstituível. Insubstituível. Tem tudo. Para que é que levam? Para que é que há transporte escolar? Mas, Sim. por que é que a professora sai do lugar onde vive para ir para outro lugar? Não há ali à volta da casa dela, não tem gente que anda na escola? Tem. Então por que é que ela não fica na sua casa trabalhando com os que estão próximos? Naquilo que eu chamo círculo de vizinhança proximal. É um conceito. Porquê? Sim. Onde eu vivo não tem escola pública. Os jovens são transportados como gado. À hora do almoço, não almoçam, para uma escola longe, longe, longe. Só em transporte escolar por mês é 1.600.000. Ouviste bem? 1.600.000. Para quê? Os professores dessa escola dos Cafundós saem de casa, daqui, para ir para a escola dos Cafundós. As crianças saem daqui para ir para a escola dos Cafundós. Pois é. E aí eu fiz um projeto de comunidade de práticas sustentáveis, onde não é preciso prédio de escola, porque há prédios aqui. Há igrejas que estão fechadas durante o dia, há bibliotecas públicas, há praça, há o Jardim Botânico, que é uma escola maravilhosa. Há tanta coisa. Para que é que eles vão para os Cafundós gastar 1.600.000? Para que é que os professores daqui vão para os Cafundós? Tem um prédio lá? Olha, que se amanhem. Ninguém os mandou fazer o prédio. Bom, o resto eu não conto, porque é muito triste. Porque é verdade. Eu mandei o projeto para a Secretaria no dia 8 de março de 2000. No dia, depois insisti, no dia 20 e tal de dezembro de 2018, 9 meses depois, vem uma resposta dizendo, alegando a regulamentação que tem que ter sala de aula, tem que ter turma, tem que ter nada. Uma comunidade de aprendizagem não tem aula, não tem turma. E ficou por ali. Só que eles esquecem que aquilo que eu proponho, eu faço. E essa comunidade de aprendizagem vai começar a agir. E se alguém tentar impedir, vai ter muito com que se coçar. Pois é. Eu não quero. Agora estou a ficar muito bélico, muito violento. Mas eu quero estar. Eu vou estar calmo. São esses projetos aí lindos, né, que o professor tanto tem esse olhar tão maior, né, que a gente fica aqui namorando. Mas, voltando a falar do professor, esse mês é o mês do professor, né, o professor Zé Pacheco. O mês inteiro, a gente deveria sempre olhar para esse professor, mas tem essas datas, elas acontecem para a gente comemorar, e a gente tem comemorado com muita força esse professor que não é nem que se reinventou, ele entendeu e sentiu essa importância que ele tem na vida. Nós temos muitos professores aqui assistindo, o professor Zé Pacheco, emocionados em poder ouvir. E antes de eu chamar o professor para a live, eu falei uma frase que o professor usa sempre, que é: quando deixamos de amar, morremos. Educar é um ato de amor. A frase de uma live agora que assisti o professor, mas que eu acho que cabe hoje como uma homenagem aos nossos professores que só estão sobrevivendo. Professor, a gente fala que o nosso combustível nesse momento é o amor, né? E realmente, se a gente deixa de amar, a gente não consegue mais educar. Será que o professor pode comentar e, ao mesmo tempo, conversar com esses professores que estão passando por essa... Agora, muitos... Quando a gente fala que é como se estivéssemos realmente sangrando. Olha, quando alguma mãe, alguma pessoa me pede ajuda e diz: eu não concordo com o que estão a fazer com os meus filhos lá na escola, eu quero uma outra educação, eu respondo sempre isto. Isto agora também é para Curitiba, para vós e para todos. Eu digo: olha, vá à escola do seu filho e procure um professor que ainda não tenha morrido. Um professor que não tem... Sim, há professores que ainda estão vivos. Estão lá na sua zona de conforto, porque não é fácil ser professor. E quando o professor sai da mediocridade,
percebe que o aliado maior dele é o professor e que o maior inimigo do professor que faz diferente é o outro professor. E, portanto, eles protegem-se, mas eles estão vivos. Há muito professor vivo. Por que é que eu falo isso? Porque um ser humano não morre quando o coração para. Um ser humano morre quando deixa de amar. É essa a morte. Não é morte cerebral. É morte que acontece quando deixa de amar. Quando um professor diz que ama os seus alunos e continua dando aula, está morto. Quando um professor continua dando aula, mas quer fazer melhor, quer amar efetivamente os seus alunos, esse está vivo. E eu conto com os professores vivos. Eu acredito nos professores. E todos os dias eu conheço mais professores vivos. Todos os dias. Há bocadinho eu falava. Eu recebo e-mails pedindo ajuda. Eles estão vivos. Então a minha tarefa é ajudá-los. Para que eles não morram. Então é só isso. A educação é um ato de amor, um ato de coragem. Quem não muda, não ama. Quem não tem coragem é um covarde. Tem direito ao nome de professor. Porque professor é uma profissão sagrada. É a profissão mais complexa que existe. Para ser professor tem que saber tanta coisa. Tem que saber filosofia da educação, história da educação, sociologia da educação, psicologias da educação, psicologia da aprendizagem, psicologia social. Precisa saber epistemologia, etologia, antropologia, medicina para a educação, tudo. Precisa saber puericultura, precisa saber tudo. E depois precisa ter um coração bom. Amar. Então, quando nós vamos para a profissão, nós vamos por amor ou por vingança, não é? Como eu costumo brincar. Só morre muito cedo. A maioria dos professores, infelizmente, morre aos 20 e é então aos 60. Anda ali 40 anos à espera da aposentadoria e a reprovar e a destruir vidas. Mas há uma grande parte que está viva. Uma grande parte. Uma vez eu perguntei a uma diretora de concursos de professores quem tinha mais anos de serviço tinha prioridade. Ganha em relação ao que tem menos anos de serviço. E ela respondeu, porque eu já tenho quase 40 anos de experiência. Eu disse, não, você não tem 40 anos de experiência. Você dá aula? Dou. Então você tem 1 ano de experiência. Depois, repetiu 39 vezes essa experiência. Só tem 1 ano. Depois é replicante. Então, temos aqui algo. Aliás, a profissão de professor é degradante quando estabelece castas. Eu pergunto, por exemplo, porque é que um professor com mais tempo de serviço ganha mais que o que tem menos tempo de serviço? Porque é que um diretor de escola ganha mais que um professor? Porque é que um professor efetivo ganha mais que um agregado? Porque é que um ganha mais que um professor? Porque é que um juiz ganha mais que um professor? Porque é que um professor universitário ganha mais que um professor de fundamental? O que é o ensino superior? O que é o ensino inferior? Quando nós estamos neste quadro de castas, de hierarquias, não podemos educar. Nós temos que sair disso. Nós temos que criar uma nova construção social onde não haja a escola da polícia militar do século XVIII e XIX, que queria que os jovens fossem disciplinados. Pim, vai para ali, pim, vai para lá. Que vestisse um uniforme, que servisse para a guerra. Não podemos ter uma escola da primeira Revolução Industrial que estabelece produção em série. Padrão único de tempo, 50 minutos, produção. Excluir as peças defeituosas, exclusão. Não podemos ter a escola do século XIX dos conventos de França, a tia sozinha, a célula de aula, onde a pessoa está sozinha, a professora sozinha em sala de aula, a tia. Por isso é que o Paulo Freire escreveu o livro, professora sim, tia não. Porque tia, para quem estuda etologia, sabe o que é tia. Etimologicamente, e na etologia, tia é a macaca que não pode ter filhos, porque tem de cuidar dos filhos de macacos que morrem. É degradante.
É verdade. É É. degradante. Tia. Uhum. Então nós não podemos ter essas três componentes que estão aí, na escola da aula, da turma, da série, da prova. Porque essa escola é excludente. Essa escola é uma escola de solidão. E a solidão do professor é da mesma natureza da solidão do aluno, que está ali, sozinho, entre muitos, apenas no intervalo convive. Que está ali, ouvindo aquilo que não interessa a ninguém, que não é aquilo que ele precisa. A professora que está ali, convencida de que está a ser tia. Pim, sai. Pim, entra. O que é isto? Meu Deus. Bom, mas isso sou eu que estou velho, sou resinga e já não consigo conter a emoção, começo a gesticular, a falar alto, peço desculpa. De forma alguma, a gente está É uma aqui, loucura, é eu uma tenho insanidade. certeza, parece que eu tô. É uma insanidade. Mas tudo que o professor está falando não é da pandemia, né? Algo que a gente vem conversando há tanto tempo. Mas quando o professor fala que recebe e-mails de professores lindos e de pessoas que amam, eu preciso aqui também falar que é da mesma forma, nós aqui enquanto escola acreditamos muito nesse professor que ama e eles têm mostrado isso nesse momento, onde não há barreiras, né? E essa união também entre os professores, professor Zé Pacheco, a gente que está do lado de cá, junto com o grupo, trabalhando nessa chamada linha de frente agora, é o que tem feito também esse sustento, essa união toda, né? Mas a gente está chegando, professor, mais para o finalzinho aí, infelizmente essas lives têm tempo, porque a gente gostaria de permanecer por muito mais horas aqui. A nona live, para quem entrou agora, do professor Zé Pacheco hoje, e ele incansavelmente traz para nós esse banho de amor. Mas eu tenho duas coisas, professor, que eu gostaria de ainda, se a gente pudesse conversar um pouquinho. Uma questão é que o professor elegeu, né? Então não está mais em Portugal agora, está no Brasil. E nós fomos presenteados pela presença do professor Zé Pacheco. O professor colocou que foi uma escolha vir para cá, porque aqui o professor tem se sentido útil, né? E, especificamente, agora alguns projetos vão começar a acontecer no Sul e, em primeira mão, aí contar para quem está nos assistindo em Curitiba, e a Umbrella será uma das sedes desse projeto. Então, eu gostaria que o professor comentasse um pouco sobre essa escolha do Brasil e sobre essa esperança agora e esse se sentir útil nesse momento, trazendo uma comunidade de aprendizagem aqui para o sul do Brasil. O Brasil tem tudo o que precisa para ser. Não é por acaso que não é por acaso que eu vou morrer nos braços da mátria depois de ter uma pátria. Eu prefiro a mátria, o matriarcado ao patriarcado, porque aqui existe criatividade. Há professores maravilhosos e que não se acomodam. Em Curitiba tem tanta gente boa, a começar por vós e continuar em outros que eu não vou dizer nomes. Vós tereis de vos juntar, fazer um núcleo de projeto, para depois fazer uma comunidade e depois fazer uma rede no Paraná. Eu tenho um grande amigo em Curitiba, tenho muitos. Um que faleceu precocemente, o Luís, e outro que foi professor universitário, pró-reitor da Universidade Federal, e que eu sei que ele está com os netos, está entregue à amorosidade de uma avó corujinha, que eu também sou, mas eu espero que ele se junte a vós, porque é um homem maravilhoso, uma sensibilidade. Vou dizer o nome, Valdo Carreiro, homem. Eu tenho o privilégio de ser amigo dele e acompanhei-o em muitos projetos. Mas o Valdo, a Lilian, a Amanda, vós da Umbrella e tantas, enfim. Eu trabalhei no SESI Paraná durante um ano e conheci pessoas extraordinárias que podem juntar-se convosco. Quando vós tiverdes o núcleo, rapidamente vós partilhais com os outros aquilo que de bom a Umbrella faz. E os outros partilharão convosco aquilo que de bom têm e fazem. E em muito pouco tempo
nós teremos no Paraná uma comunidade de aprendizagem, que é uma nova construção social, onde todos aprendem tudo, onde existe educação integral, que as pessoas confundem educação integral com educação em tempo integral, que não é integral, tá? É o contraturno. Então eu vou deixar-vos com uma história de um núcleo de projeto que eu acompanhei há 44 anos e que se transformou numa das referências no mundo, porque os professores se juntaram com pessoas da comunidade, se juntaram com universidades, se juntaram com escolas particulares, com escolas públicas, se juntaram e criaram uma comunidade. Nessa escola acolhia-se tudo o que as outras jogavam fora. Criança com síndrome de Down, paralisia cerebral, espina bífida, surdez, autismo, toda a gente ia para aquela escola. Criança que não aprendia, estava no fundo da sala, noutra escola, ia para aquela escola. Ainda não tinham inventado os THDs, nem havia Ritalin há 4 anos. Aquela escola acolhia toda a gente. Um aluno que tivesse matado o professor noutra escola, ia para aquela escola, um anjinho. E um dia chegou o Nelson, 13 anos de idade. Nesse dia, todas as merendas desapareceram das mochilas. Ninguém percebeu como é que foi. Eu percebi logo. Foi o Nelson. Aí, aproximei-me dele, com calma, dei-lhe um abraço e disse, vamos conversar um pouquinho e tal. Saí do prédio, fui até um lugar, sou eu, não é? O personagem central, ou melhor, um dos personagens. E sentei-me com ele. Nem precisei de falar. Ele olhou para mim e disse, fui eu que roubei, fui. E agora? Disse, calma, eu não te perguntei nada. Não, mas já sei que você está a pensar isso. Está bom. Eu expliquei, tu não roubaste, tu furtaste. Aliás, foste muito artista, porque ninguém percebeu que tu... E eu não te vou perguntar onde estão as merendas. Ele disse, também não lhe dizia. Ok, mas por que é que tu furtaste? Porque os meus irmãos passam fome. A minha mãe é puta, prostituta, não é? Ela não tem dinheiro para pagar a comida. Eu tenho que andar a roubar, porque eu sou o mais velho. Eu tenho 7 irmãos. Eles passam fome. Eles não tomaram café da manhã hoje, mas vão almoçar bem, que eu vou-os levar o dedo. Ok, tudo bem. Eu não fiz juízo de valor. Eu apenas disse, vamos resolver o problema. Com a comunidade, num dia só, resolvemos o problema daquela família que passava fome. Discretamente. Ninguém soube. Foi com uma escola particular também que nós fizemos isso. E com um juiz, que era pai de uma aluna. Bom, adiante. Final da história. Deixou de haver fome, mas o filho mais velho de uma família com mais 7 irmãos e uma mãe prostituta, solteira. Um dia, o Nelson vinha a chegar à escola e tinha a camiseta cheia de sangue. Eu disse, Nelson, o que te aconteceu? Olha, professor, foi esta noite. A minha irmãzinha mais pequenina gritou, não nos deixou dormir. E eu, o que é que foi? Sabes como é? A minha mãe não ganha dinheiro, não paga a eletricidade, cortaram-nos a luz, não havia energia elétrica, só de manhã é que a minha mãe foi ver o que é que aconteceu. E o que é que foi? Foram os ratos. Os ratos comeram as orelhas da minha irmãzinha. Eu vi muito sangue, pedaços de orelha. E eu peguei nos pedacinhos de orelha, dei à minha mãe num cartuchinho e ela foi para o hospital e eu dei de comer aos meus irmãos e vim para a escola. Nelson, como é que tu tens cabeça para vir para a escola depois de uma coisa dessas? Aí ele aproximou-se de mim, abraçou-me, encostou a cabeça à minha e disse, olha, professor, eu vou-te dizer, eu fui expulso das outras escolas porque eu roubava. E nunca ninguém me perguntou porque é que eu roubava. Mas aqui, professor, a minha vida continua a ser um inferno. Mas quando eu venho para a escola, professor, ele encostado a mim, eu sinto cá dentro uma coisa, vou-te dizer, parece mesmo alegria, professor. Parece mesmo alegria. Oh, que lindo. Lindo. É isso aí. Uau, professor. Ai, Jesus. Ponto e basta, né? Bom, esse Nelson hoje é médico. Olha só. Dá para entender? Médico pediatra. Ai. Eu posso contar mais uma Lindo, história? lindo. Sim, muitas. Nós temos 5 minutinhos, mas ficamos aí. Esta foi uma história
foi uma história triste e feliz, porque nós, enfim, eu poderia contar centenas deste tipo de história, em que a criança percebeu que nós nos importávamos com ela, que cuidávamos dela e que ela passou a ser outra coisa, não é? Mas o mais interessante foi uma história do João. O João veio também expulso de outras escolas e chegou também com 9 anos, ele tinha 9. Eu perguntei, como perguntava a toda a gente, o que é que tu queres saber? E a resposta é sempre a mesma. Eu posso dizer o que eu quero saber? É uma coisa louca. Quando eu vou para o chão de escola e perguntar o que é que tu queres fazer, a criança pergunta, eu posso dizer, repara bem que a escola da aula já destruiu a curiosidade e proíbe de perguntar. Eu posso. Bom, aí ele disse, eu posso dizer o que eu quero? Podes. Ele disse, sabe o que eu quero? Eu quero matar professores. Queres matar professores? Quero. Aí eu fiz cara de pau e disse, então olha, o que nós fazemos aqui é projetos para... Tu queres matar professor? Quero. Então olha, isso é o teu objetivo. E vamos fazer um projeto para matar professor. Você é professor? Eu sou. E vais fazer um projeto mesmo? Não é o que tu queres? É, eu quero matar professores. Então pronto, vamos fazer um projeto para professor. Eu tinha uma vontade de rir. Eu tinha uma vontade de dizer. Esse projeto demorou 6 dias. Repara bem. Porque o que aconteceu foi que ele se reconheceu para reconhecer o outro. Ele percebeu que aquela escola era diferente. Bom, primeiro dia, como matar professores? Então fomos ver que estratégias. E eu perguntei, vais matar os professores todos? Ele, não, vou matar aquela. Ele escolheu, porque eu já vi que ela é... Pronto, então é aquela. Era a Anitta. Eu lembro perfeitamente. Era uma maravilhosa. Ela ainda está lá, uma maravilhosa criatura. Uma professora fantástica, mas ela é bem firme. Então ele apontou logo a ela. Okay. Então, olha, temos que fazer uma coisa. Onde vais matá-la? Aqui na escola? E ele, não, tem que ser num lugar onde ninguém veja. Tá bom, pronto. Repara bem, eu estava com uma vontade de rir, mas eu tinha que desconstruir toda aquela ideia que ele tinha de professor. Porque ele tinha a ideia que eu tive quando fui criança, numa escola de favela, onde eu era pontapeado, onde batia com a cabeça contra o quadro, e onde o professor me dizia, tu és um bandido porque teu pai está preso. O meu pai estava preso, injustamente. Tu és filho do António Vassoureiro, és igual a ele, és um bandido. O que eu aprendi naquela escola foi odiar aquilo que o João também aprendeu nas suas escolas, quando passou. Odiar os professores. Então estava muito ódio naquela criança. E eu fui brincar com ela. Bom, primeiro dia, escolha do objetivo, escolha da vítima, onde vais matar, o que é que eu digo? Vai pegar no mapa. Ele foi pegar no mapa. Onde é que a professora mora? E ele foi saber onde é que ela morava. Onde é que tu vais matá-la? Ele, neste ponto. Antes de chegar a casa. Ok. Então vais matar a professora nesse ponto. Como? E ele, olha, bom, repara bem, ele aprendeu a fazer topografia, distâncias, o tempo que ela levava, percebes? Medões. Ele aprendeu matemática, história, geografia, tudo. Português. Ele aprendeu tanto conteúdo. Até que ele pergunta, olha, existe alguma arma que a gente atira e ninguém vê quem atira? Sim, existe. Eu fui atirador de infantaria. É um morteiro. O morteiro faz uma elipse e vai cair lá. É preciso calcular a intensidade do tiro, o peso. O homem estava envolvidíssimo. Só que, no quarto encontro, que isto era diário, eu fazia o planejamento no dia anterior, para o dia seguinte ele fazer a pesquisa e aprender os conteúdos e essa coisa toda. No quarto dia, eu começo a perceber que ele hesita. E ele era, professor, vamos continuar com o projeto? Assim, claro, isto é para levar até ao fim. Ele, pois, tal. No 6º dia, fomos juntar-nos, eu com uma vontade de rir, porque eu estava a perceber o que estava a acontecer com ele. Ele senta-se e eu digo, então vamos lá fazer o planejamento. Quando é que vais matar a professora? E ele, olha, professor, eu estive a pensar, ele era muito engraçado, eu estive a pensar melhor. Eu tenho visto que aqui é diferente e que as pessoas até nem são maus. Olha, eu acho que já não quero matar a professora. Mudou de ideia. Repara, aí eu fiz uma cara de pau e tudo riso. O que é que foi ao João? Tal e qual. Eu não quero matar a professora. Não, desculpa lá, pá. Fizeste-me perder 6 dias não vou mais a fazer tudo. E agora não vais matar? Tens de matar. Oh, professor, não, caramba, não faça isso. Não, vamos até ao fim. Oh, professor, acabou-se a mim a chorar. Pronto, para aí. João, para aí.
vais-me ter que explicar porque é que tu não queres matar a professora. E aí, o discurso dele, eu vou fazer uma cartinha com o discurso dele. Eu passei do riso quase ao choro de emoção. Como ele, em 6 dias, se reconstruiu e escolheu a Anitta como tutora. Aquela que ele queria matar, ele escolheu-a para ser a tutora, porque eles tinham tutores na Escola da Ponte. Hoje, o João é professor na universidade, professor de física. Trabalha com física quântica, aquelas coisas todas. Queria matar o professor. Um professor, ele recupera, ele dá vida. Meu Deus do céu, professor, que histórias lindas, que bom poder beber dessas histórias todas. Tem muitas. Muita história. Que bom que o professor escreveu mais 200 e quantas, professor? Aí na quarentena para nós? 250 e tantas Neste histórias, momento é isso? estão 260. 260. Eu vou parar de escrever quando tomar a vacina para a Covid e for viajar. E vai viajar. Que eu vou viajar no próximo ano. Eu vou para aí, vou a Curitiba também. Se me quiserem aí. Então, vou parar de escrever, vou passar para o chão de escola. Vou comunicar presencialmente. Presencialmente é ótimo. Professor, estamos aí já abusando da sua noite, mas para finalizar, né? O professor José Pacheco é sempre lembrado, em primeiro lugar, pela idealização da Escola da Ponte, mas além de tudo isso, tem muita coisa. Como que o professor José Pacheco gostaria de ser lembrado? Como gostaria de ser lembrado? Se tu fores à minha cidade e perguntares onde mora o José Pacheco, há muitos Pachecos, muitos Josés. Talvez ninguém consiga dizer. Até porque, mas se perguntar naquela cidade onde é que mora o professor Zé? O professor Zé. Eu fui prefeito da cidade, mas eu fui o professor Zé. Só. Fui prefeito da cidade e não faltei um dia à Escola da Ponte. Eu não recebia salário de prefeito, recebia o meu salário de professor. E aquela cidade modificou-se totalmente. E posteriormente, quase todos os prefeitos foram pais ou alunos da Escola da Ponte. Então, como eu gostaria de ser lembrado, como alguém que transportou em si uma missão. E esse alguém teve um nome, José, que eu gosto muito de diminutivo, e passei para Zé. Um dia estávamos no Ministério da Educação a conversar com o ministro. Eu, a Anitta, a Geni e a Rosinha. Em determinada altura, o ministro disse: desculpa lá, é a Rosinha, é a Anitta, é a Geni, é a Paulinha, é tudo inho. É Zé. E você é professor Zé? É. Por que será? Eu respondi: porque nos amamos. Isso. Porque nos tratamos com carinho, com amorosidade. Para mim, é a Anitta, a Geni, a Rosinha, a Paulinha. Esse professor Zé, quando eu escuto o meu currículo vitae, eu digo: não, digam que é o professor Zé. Não, eu não valho nada. Eu costumo dizer que eu admiro as pessoas que nascem numa família normal e que lutam por uma escola melhor. Admiro. Eles têm mérito. Eu não tenho. Eu nasci numa favela e fui o único que se salvou. Então, eu não tenho mérito nenhum. Eu apenas estou a devolver e a tentar fazer aquilo que levou a que os meus companheiros de infância morressem todos antes dos 30 anos de idade. Então, não tenho mérito nenhum. Mérito tem quem não passa por isso, quem não passa fome, quem não é violentado. Esses têm mérito, porque é uma decisão que parte do próprio. Então, eu sou o Zé. Uma coisinha está por aí. E que puriza uma missão. Não sou eu. É algo através de mim. Portanto, eu não tenho mérito nenhum.
E esse algo eu ponho por escrito e ponho nas praxes que posso fazer convosco no Umbrella e noutros lugares. É isso. Ai, Eu não sou professor. humilde, não sou. Eu até sou. Eu todos os dias luto contra a minha arrogância e perco todos os dias. Perco. Eu tento sempre lutar contra. É uma coisa louca. Então, minha amiga, o que eu quero é ser um ícone, não um símbolo. Eu sou totalmente contrário aos gurus e aos profetas, essa porra toda. Eu não gosto disso. Ícone é algo ou alguém através do qual não vou fixar naquilo, idolatrar aquele símbolo, não. Pô. Por isso é que eu insisto, não sou nada. Qualquer dia eu vou embora, que estou quase com 70 anos, e me vou juntar à minha mãe, ao meu pai. O que ficar, em 2040 vais ir desler. E dizer, aquele velho, aquele chato, aquele Zé Pacheco, tal, ou o professor Zé, ele dizia que ia acontecer e aconteceu, estão a ver? Então, ainda bem que acreditaram que ele era ícone, que ele não tinha mérito nenhum, não tinha valor nenhum. Apenas estava a cumprir algo que lhe competia cumprir. E, portanto, sempre que alguém me convida para uma live, eu aceito e fico grato. Porque me permite chegar ao coração daqueles que ainda estão vivos, daqueles que amam e que apenas precisam de uma dose de coragem para fazer o que é preciso. Então, gratidão. Namastê. E Ai, até breve professor. em Curitiba. Sem palavras, sem palavras. Como é que a gente termina, gente, uma live dessa? Meu coração está extremamente quente, e se eu tivesse pertinho do professor agora, eu não ia me conter, professor. Ia lhe dar o maior abraço que eu pudesse e lhe agradecer por ser esse ícone, essa inspiração, esse amor, e por ter escolhido Curitiba e a Escola Umbrella para poder ampliar ainda mais toda esse seu amor. Deixa-me acrescentar uma coisinha. Por falares do dar o abraço. Em 1976, foi feito um filme lá na Escola da Ponte. Um filme de um grande realizador português, António Macedo. Ele era muito conhecido, já faleceu. Ele fez grandes filmes. Então, a televisão encomendou-lhe um filme. E foi feito na Ponte. Naquela altura, íamos editar o filme para o laboratório da Cinemateca. E eu tive de ir. E ele, o realizador, era uma máquina que ele passava os fotogramas, carregava, juntava, tal, editava, não é? A certa altura, ele disse-me, professor, veja o que acontece quando você se aproxima de uma criança. E ele passou o filme para eu ver. Não, o que é que acontece? Normal. Ele, não. O que é que acontece? Ele, agora vou parar. E parou no fotograma. Veja o que acontece. Eu disse, a criança levantou o braço. Pois, você foi junto, passou para outro fotograma. Fui junto dela. Você sentou-se. Sim, sentei-me junto dela. O que é que a criança fez? E eu olhei. A criança pôs-me o braço por trás. Todas por trás de mim, abraçou-me. E a seguir, fotograma seguinte. Veja o que é que você faz. O que é que eu fazia? Pegava na mão da criança. E eu não me apercebia disso. Cada vez que eu me aproximava, porque é preciso vínculo amoroso para haver aprendizagem. Vínculo afetivo. Nós somos afeto, emoção. Somos tudo. Multidimensionais. E aquilo que acontecia era que eu, instintivamente, por amor, eu me aproximava, me sentava, eles me abraçavam, eu pegava na mão e conversava. O que é que tu precisas? O que é que tu queres? Eu não tenho mérito nenhum. Eu agi. Porque pode parecer a ideia de que eu sou. Não, eu sou como tu, ou menos. Sou como qualquer outro. Só que tive o privilégio de encontrar duas pessoas e fazer mudar a escola. Passar do centro no professor para o centro no aluno. Primeira vez no mundo que aconteceu. A primeira vez foi a Reggio Emília, mas foi na educação infantil. Nós fomos no fundamental. No ensino médio nunca aconteceu. Enfim, na universidade muito menos.
Fique em Professor, paz. na nossa escola nós temos o professor ainda não teve o privilégio de conhecer, mas terá a nossa diretora que há 41 anos também de uma missão, e dessa forma, sempre com muito amor, conduz a nossa escola, a nossa tia Glorinha, ainda se intitula tia Glorinha, a nossa única tia, mas por uma questão da persona mesmo enfim. E a gente sempre fala entre nós ali na escola que basta olhar para ela que a gente já aprende. E é isso que o professor contou agora, o que acontece quando as crianças se aproximam de nós, né? É o amor, é o vínculo, e é isso que a gente tem para fazer, olhar e sentir tudo isso que o professor veio hoje trazer para nós. Que pena não poder ler, professor, tudo que as pessoas... Oi? Duas pessoas curitibanas que eu conheci e que fui amigo, não eram professores. Ou melhor, um deles chegou a ser professor. E que talvez toda a gente conheça um deles. Um deles chamava-se Luís Filipeto. Faleceu há 2 anos atrás. Era um homem de um coração tão bondoso. O que ele fazia pela comunidade era uma coisa extraordinária. Ele era empregado nas finanças. Era um homem extraordinário. Extraordinário. Eu sou orgulhoso de ter sido amigo dele. O outro, toda a gente conhece. Ele criou uma empresa, com outro sócio, que hoje é a maior empresa educacional de Curitiba. Positivo. Samuel Lago. Eu ia para a casa dele, lá no topo do prédio. Eu ia para a casa dele quando ele era um homem no coração tão doce. Ele saiu, deixou o filho, Samuel Lago, filho, Júnior, que é um homem bom também. Por que é que eu estou a falar disto? Porque enquanto o Luís Filipeto queria uma escola de rede pública que fosse amorosa, corajosa e todos aprendessem, o Samuel Lago queria uma escola particular em que todos fossem amorosos, todos aprendessem. São iguais. Ambos têm um coração maravilhoso, me ensinaram imenso. Aquele Samuel era um louco. Cada vez que eu chegava a Curitiba, eu entrava no hotel, passado um bocado, vinha alguém. Olha, está aqui um senhor. Eu ia, português, estás aqui a fazer? Ele sabia onde eu estava. Lá ia eu com ele. Porquê é que eu falo isto? Porque me perguntam muitas vezes, se você foi toda a vida professor de chão de escola, rede pública, porquê é que está com escolas particulares? Eu respondo, porque escola pública é aquela que a todos acolhe e a cada qual dá condição de ser sábio e feliz. Pode ser de iniciativa municipal, estadual, federal ou particular. E a maioria das escolas de rede pública não são públicas, porque não garantem o direito à educação. E a maioria das escolas particulares também não. Então, eu não sou maniqueísta. Eu entendo muito bem. Agora, há uma questão, mas isso será depois. A educação é um direito. Não é uma mercadoria. Sim. Mas eu entendo. Repara bem. Em Portugal, eu fiz palestras com o maior empresário, Belmiro de Azevedo. Morreu há 1 ano atrás. E ele dizia, eu adoro falar com este homem, porque ele não se vende. Quantas vezes ele me pediu para eu trabalhar para ele e fazer escolas particulares? Eu disse, não, continuo. E ele, mas você acompanha as minhas escolas particulares? Acompanho. Me ajuda? Ajudo. Ele foi o maior empresário português do século XX. Belmiro de Azevedo, vão ver quem é. Eu fazia palestras com ele e ele me adorava, me abraçava. Dizia, realmente eu não entendo este professor Zé Coutinho. Não, agora entendo. Eu entendia. Eu não sou maniqueísta. Eu defendo. A escola do Projeto Âncora é uma escola particular. Era. Acabaram com ele, não é? Um dos 10 melhores projetos do mundo. O fundamentalismo, a maldade humana, o assistencialismo acabou com aquilo. É por isso que eu preciso escrever as cartas. E vou escrever várias sobre o Projeto Âncora. Só que tenho é de começar. Vou escrever sobre o Projeto Âncora. Vou escrever sobre a ponte. Vou escrever sobre a alta independência da minha amiga Cecília. Vou escrever sobre o Amorim Lima, sobre Heliópolis, do meu grande amigo Brás. Vou escrever sobre a Maria Peregrina, São José do Rio Preto. Tudo particular. São José do Rio Preto é particular.
Vou falar dessas escolas, da rede pública e da rede particular e do sistema ES, que eu admiro imenso. Vou falar dessa gente toda, em 2040. E tu vais chegar lá, com certeza, e vais dizer, aquele velho, ele tinha razão. Eu vou dizer, eu Vamos tive a embora. sorte e o privilégio de poder estar perto do Zé, né, Zé? Zé, vamos te deixar agora aí finalizar a tua noite e descansar dessas 9 lives de hoje. Agradecer imensamente. Estamos aguardando, né? Nosso professor Zé Pacheco aqui em Curitiba. Muitos agradecimentos aí enquanto a gente conversava, muita coisa linda. Eu vou tentar mandar depois para vocês aí todos os comentários, porque acho que vai ser muito gostoso de ler. E só podemos dizer que o resumo de hoje é: não tem outra forma que não seja pelo amor, né, Zé? Pelo amor, a educação, por essa missão. Então, que possamos nos amar, amar nossos alunos e, mais uma vez, amar esses professores, né? Hoje, especialmente, gostaria de deixar Quem cuida aqui... deles. Precisamos de cuidar. Preciso. Precisamos de cuidar do professor E eles são para o maravilhosos. professor cuidar do aluno. Isso. Fiquem em paz e até breve. Muito obrigada, Zé. Um beijo enorme Descansar. e um abraço. Sinta-se abraçado por todos nós, viu? Uma boa noite, querido. Fica bem. Tchau. Muito obrigada. Muito obrigada. Gente, boa noite. E vamos ficar com essa